ao vivo. Prazer enorme estar aqui contigo. Amiga querida, olha só, hoje é uma pessoa assim muito especial que tá aqui, que é a Joana Doralina. É a Joana Doralina que combina com Cora Coralina. Minha amiga, vou falar rapidinho aqui pra você, tá? Minha amiga da escola do primeiro grau, lá do Murialdo. E a Joana é psicóloga, uma maravilhosa psicóloga, e faz um trabalho voluntário numa instituição de São Leopoldo chamada Isaura Maia. E foi por causa da Joana que eu escrevi o livro Mingau dos Anjos. Ela é a responsável, porque nós estávamos na pandemia, né, Joana? Isso. E a Joana estava meio que desesperada lá, porque estava faltando tudo, né, para casa. E tinha que fazer a troca da Jéssica, que era uma menina que estava completando 18 anos e não poderia mais ficar lá na instituição, né? Porque ela ia atingir a maioridade. É um pouquinho... a gente estava com as necessidades por conta da pandemia. A Isaura Maia, ela tem vários projetos, entre eles havia o Clara Francisco, que era um acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. O serviço de fortalecimento de vínculos do Padre Orestes e entre outros, Brincando Sem Armas, vários projetos. O que aconteceu ainda antes da pandemia foi que as crianças e adolescentes do acolhimento institucional iniciaram a fazer 18 anos e como só pode ficar até os 18 anos por questão de lei de políticas públicas em acolhimento, para onde iriam essas pessoas, essas crianças que estavam completando 18 anos com deficiência? Então daí a Eliane Amorim, que é a idealizadora de todos esses projetos da Isaura Maia, ela criou então, junto com a Débora Perim e outras colaboradoras da casa, os residenciais inclusivos com o nome Casa da Jéssica, em homenagem a Jéssica, que era uma dessas crianças e adolescentes acolhidas que iriam para o residencial inclusivo. Também foi a Dani, o Douglas, sim, e outros tantos com deficiências para lá. Mas no livro, que tu ajudou muito a casa através da venda do teu livro, já foi na época da pandemia, onde já existia o residencial inclusivo. Ah, sim. Então eu escrevi esse livro, e aqui diz, né, tem o nome da Joana e tudo. Escrevi com esse propósito. Essa instituição Isaura Maia atende crianças, pode falar um pouquinho assim, crianças que são... atende crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Padre Orestes, atende pessoas com deficiências nos residenciais inclusivos, e também existe a Cozinha Marielle, que atende as mulheres em vulnerabilidade social ou de outras formas, né? Onde tem essa cozinha que cria esse espaço maravilhoso para elas poderem conviverem, trocar as ideias e fazer o fortalecimento delas também. Tá. Então, assim, ó, é um trabalho muito lindo, né, de acolhimento, e a Joana faz um trabalho voluntário lá, né, Joana? Atualmente é um trabalho voluntário. Eu trabalhei lá com vínculo empregatício algumas vezes, que eu vou e volto, assim. A Joana tem um consultório, né, que ela atende aqui em Porto Alegre também. Isso. E agora, hoje é um dia muito especial, ela veio me trazer um presente, gente. Exato. Um presente que, olha só, assim, ó, eu não vou chorar porque eu já chorei. Mas, gente, vocês sabem que então eu tô trabalhando essa questão de
incentivar todo mundo a escrever, né? Porque a escrita, ela é terapêutica, psicóloga, pode falar melhor que eu falo mais de coração do que de formação, eu digo, né? E então, olha só, o presente que eu vou ganhar. Eu vou começar pelo mais leve, pra te não sair chorando, então, direto. Olha a sacolinha. A gente está trazendo a sacolinha da Isaura Maia. Tá escrito poetizar-se. Poetizar-se, gente. Palavras que colorem o mundo. Ai, meu Deus. Eu virei pra mim em vez de virar pra vocês. Então, como a gente sabe também que tu é bem engajada com as causas do feminino, uma das lembrancinhas que a gente falou da Cozinha Marielle e do Serviço de Convivência Padre Orestes, entre várias coisas gostosas que são feitas lá, além do pão, tem a ambrosia, um doce típico nosso aqui. Que eu adoro, um doce. Aqui no Mingau dos Anjos eu falo muito desse. Do doce, né? Do doce da vida, do poder que o doce... O doce simboliza o amor, né? Falando numa questão psicossomática, agora já usando o meu conhecimento... Bora lá. Vamos levar o nível aqui da conversa. O nosso conhecimento profissional, um pouco, que atualmente está em neuropsicologia, mas voltado para essa, mas o açúcar, o doce, é a representação do amor, do afeto, né? Então a gente está te trazendo esse pouquinho de amor, de afeto feito pelas mulheres. Eu nem vou comer, eu acho que eu vou deixar aqui como um presente. Come e guarda depois umas coisinhas dentro. Muito obrigada. Isso aqui é surpresa, eu não sabia que eu ia ganhar esse presente. Inclusive a Joana disse assim, bota tuas calcinhas aqui à mostra, porque eu vou ter uma surpresa pra ti. Era essa surpresa da Marielle. Gente, As Calcinhas à Mostra é um livro maravilhoso que ela escreveu, que é 28 Calcinhas no Varal, que fala muito desse feminino, mas a gente não veio aqui pra hoje. Hoje não, outro dia a gente fala. Um outro presente que é da instituição Isaura Maia. Tu pode usar como um banho. Banho de sais, que a gente aqui é toda das holísticas também, exatamente, né? De trabalhar com as energias, com a integração. A Joana, ela é... Eu sou terapeuta holística também, cadastrada no IBRAPT, né? Já desde 1993. Onde eu trabalho com as práticas integrativas complementares. Olha que maravilha. E o Reiki, né? Uma das... A gente vai falar agora do Reiki daqui a pouquinho, que é um projeto bem legal que a Joana tá fazendo um trabalho lindo aqui. Que nós vamos bombar esse projeto. Se der tempo, a gente fala. Se der tempo, tá. Vamos lá. E o último, assim, que a gente tá trazendo, o último presente de hoje, né? Olha. Porque a gente já trouxe outros antes, né? Que foi o calendário. Sim, olha, antes eu tinha ganho o ano passado esse calendário aqui, que era o calendário de 2024, que era um calendário, um projeto Diferentes no Calendário. Olha que legal, gente. As crianças, os adolescentes lá da casa, né, com as suas fotos. Olha que bacana, né? Esse projeto aí tinha sido feito por uma questão de dificuldades que a gente encontrou das pessoas, dos direitos, né? Por exemplo, numa unidade básica de saúde, a prioridade. Então a gente fez o Diferentes no Calendário, que foi residencial inclusive por causa da Jéssica, para além de melhorar a autoestima deles, que iam se ver em calendário. Olha, e tal. Que lindos, em cada uma das páginas a gente pensou que talvez essa dificuldade de entender os direitos deles fosse por falta de informação dos profissionais de algumas áreas sobre a questão da prioridade deles e os direitos deles. Então, no projeto Diferentes no Calendário, em cada uma das páginas tem um dos artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para as pessoas irem se inteirando sobre os direitos das pessoas com deficiência, direito ao trabalho. Isso foi no ano passado, esse ano não teve calendário, né? A gente passado. Precisa ter apoio aqui para fazer mais calendários. Não deu mais para fazer, faltou um pouquinho de apoio. Faltou. Bom, e hoje a gente trouxe então o último projeto, que é o Poetizar-se. Olha aqui, olhem a beleza deste livro. Palavras que colorem o mundo. E aí fala, então, o que é esse livro? O que diz aqui?
O Poetizar-se, ele é um projeto que foi desenvolvido inicialmente, mas paralelamente com o Serviço de Fortalecimento de Vínculos Padre Orestes, juntamente com a oficineira Maria, e é uma forma deles manifestar-se. A gente falou assim, ó, de questões de vulnerabilidade, crianças e adolescentes com questões de vulnerabilidade social, de riscos. A gente falou de pessoas com, eu gosto de chamar de diferentes, eu ainda tenho uma resistência com essa palavra, deficientes, porque às vezes deficiente parece assim que levam à incapacidade, e existe uma capacidade muito grande nessas pessoas chamadas de deficientes. Elas são apenas diferentes, são neurodiversas. E aqui tem desenhos deles e poesias deles. É uma forma de manifestar, às vezes, nem sempre a criança, ou adolescente ou pessoa, ela consegue expressar verbalmente as suas dores, os seus sentimentos, ou até as suas alegrias. Ela Então, disse não. Algumas das formas é através do desenho, é através da arte. E a poesia é uma forma de expressar esses pensamentos, esses sentimentos. E eu gostaria, assim, se tu pudesse, não sei como é que está o tempo, recentemente foi um dos calos que ainda está um pouco doendo, porque como eu falei, assim, a maioria das crianças e dos adolescentes, eles eram do Instituto do Acolhimento. Sim. Não tem mais o acolhimento hoje. Sim. Mas estamos com 2 residenciais inclusivos. Era sim. O acolhimento Clara Francisco, e hoje também é o residencial inclusivo Clara Francisco. Então tem o residencial inclusivo Casa da Jéssica e o residencial inclusivo Clara Francisco. Alguns deles oriundos desses acolhimentos institucionais, onde tiveram os laços familiares fragilizados ou rompidos por várias questões. Entre eles, um dos nossos meninos, o Douglas, partiu, que ele tinha esse sonho de ir para Matuno, né, que era uma fusão de alguns planetas que ele dizia, e um dos desejos muito grande dele, e a frustração que ele não conseguia juntar as letrinhas, que ele queria muito aprender a ler e escrever, mas ele ditando, essa oficineira maravilhosa tomou as palavras dele, e eu queria lhe pedir uma licença poética de ler. Gente, o Douglas era um espetáculo. Isso, ele era de outro planeta. Sim, ele vivia fazendo naves espaciais com os Legos, que ele adorava Lego. Meu Deus. E ele fazia oficinas de Legos nas escolas, para ensinar as pessoas. Então eu peço essa licença poética. Vamos lá, Douglas, presente. Douglas presente. Uma cidade flutuante no céu. O mundo não vê como eu vejo. Aí isso vai em homenagem a todos os neurodiversos também, pessoas diferentes. O mundo não vê como eu vejo. Eu vejo o mundo tecnológico, fora do planeta, porque existem outros astros mais tecnológicos do que a gente. Mas a gente pode evoluir também. Eu vejo o mundo, hoje em dia, mais difícil de se viver, porque a comida do Brasil é cara. A luz é cara, a água é cara, e o mundo e o modo de se locomover também. O mundo não me enxerga bem, só as pessoas que eu conheço. O mundo não me dá oportunidade. Eu que tenho que ir atrás dos meus objetivos. Para mim, seria uma coisa futura, um dia, conhecer todo o conhecimento do mundo. Eu tenho uma ideia, construir umas nuvens de água gelada, nitrogênio líquido, um balão em formato de nuvem, como líquido de atmosfera da Terra, para apagar os incêndios da Amazônia, construir uma estação espacial, senão um dia a raça humana vai chegar à extinção. Só não vai viver nessa estação as pessoas, só vão viver nessa estação as pessoas que eu já passei para minha vida e as que fizeram trabalho coletivo. Se eu for escolher, senão até eu vou ser extinto.
A vida é esplêndida. Meu maior sonho é construir uma cidade flutuante no céu. Em memória de Douglas Araújo. Ai, eu tô procurando aqui porque eu acho que ele tá no calendário, né? Ele tá com os legos dele. Ai, meu Deus. Pode Acha ele aqui pra nós mostrar a foto. Ele tá aqui. Ele era um espetáculo, assim. Ele deve estar aqui no mês do aniversário dele. Só que aqui nesse ele não tá com o Lego. Porque ele gostava muito de gente, olha, a fotinho do Douglas. Ele era muito, muito, muito... Ele ainda é. Ele é, né? Dependendo da crença de cada um. Ai, que lindo. E ele tá vivo no coração, então ele ainda é. E aí, todos também assim, sentiram muito isso, né? Sim. Para esse... Nessa casa, a falta que ele tá fazendo, né? E foi um período bem difícil, né? Que vocês tiveram que... E ainda passaram pela enchente, né? Foi logo depois da enchente. Logo depois da enchente. Gente, é muita coisa que acontece. E que o que cabe a nós somente tentar entender, tentar colaborar, tentar promover a vida e um pouco de alegria e um pouco de paz nesses corações, né, Joana? Claro. Tá. Deixa eu falar então do próximo assunto, senão a gente não vai conseguir. A Joana, ela há um tempo atrás ela veio aqui, né? Justamente quando ela veio me entregar o calendário ano passado, e a gente disse assim, Joana, nós temos que fazer alguma coisa para parar de ficar pedindo. Assim, a gente é a chata do grupo, né? A gente é a chata dos grupos, porque a gente assim, ai, olha aqui, nós estamos vendendo calendário agora. Olha aqui, nós estamos fazendo uma vaquinha para... Eu quero fazer eu fiz o projeto Conhecendo o Mar, eles nunca viram o mar, quero levar. A gente quer isso, vocês têm aí, faz um pixinho para mim, sabe? A gente tá sempre pedindo, que um dia eu fiquei tão irritada, sabe, com essa minha postura de pedinte, e eu falei pra Joana assim, ó, bem aqui, Joana, a gente tem que parar com isso, de ficar pedindo esmolas, bem dizer, né, e contando com os corações que estão disponíveis. Tem muita nós gente temos, legal. Joana, eu disse pra ela assim, nós temos que fazer projetos e ganhar subsídios para a gente poder entregar mais, fazer mais por essas pessoas e por todos os outros, né? Então a gente falou isso aqui e agora eu tô aqui reafirmando e dizendo isso, gente, nós precisamos nos organizar, fazer projetos que nos deem recursos, porque é tanto dinheiro que vai pro lixo, que vai para que é devolvido às vezes por falta de devolvido, né? Então assim, ó, tem empresas aqui a gente elas conseguiram do Sicredi, não importa de onde, a gente não quer nem saber de onde vem a verba, a gente precisa de verba, a gente precisa de dinheiro para poder fazer mais e melhor, né? As empresas, né? Então, olha só, deixa eu dizer pra vocês. A Joana, quando ela veio aqui, ela já tinha falado assim, eu tenho uns 3 livros escritos, mas eu nunca fiz. Tá. E aí eu disse assim, Joana, tu tem que escrever, né? Porque minha amiga Leia Ortiz, que é desse mesmo tempo aqui, ó, que eu tô até com o livro do Everton Nobre, que é nosso colega também lá do Murial. Eles me disseram que eu tinha que escrever e eu escrevi, né? Agora eu disse pra Joana, eu tenho que escrever. E agora a Joana também escreveu e vai ter a coragem de fazer. Já tinha escritos, né? Só não tinha coragem. Já tinha escrito. Mas agora ela tá fazendo um livro, coisa mais linda, que é de reiki. Fala um pouquinho sobre o livro de reiki para crianças. Também, tu falar sobre isso também. Isso é um projeto, isso é um livro que tem que sair, porque ele vem atender toda essa demanda de crianças, toda essa causa, né, Joana? Fala. E até eu lembrei agora, me veio a música, né, as ideias estão no chão, você tropeça e encontra a solução. Mas a questão, assim, do livro, né? Primeiro, só para fechar essa coisa do pedir, eu lembrei de um colega que
Um dos primeiros projetos ali que eu comecei com esse pessoal, que foi do Conhecendo o Mar. Agora, recentemente, eles foram fazer um outro que foi com o nosso amigo Roth. O Roth, nosso colega de escola também. Que trabalha com pessoas com deficiências também, né? Da ONG dos Caminhadores. Isso, daí eles tiveram a possibilidade de fazer, tomar banho de cachoeira, fazer raft, foi algo bem legal. Mas inicialmente a coisa do pedir, porque assim como tem pessoas com um coração assim, grandão e que entende, tem a sensibilidade, que vai ajudar. Até dor. Que tem esse espírito e essa essência do coletivo. Existem muitas pessoas que, puxa, ela vem, é chato pedir de novo e tal. E particularmente eu tinha muita vergonha quando tinha as ideias, queria levar, não dá. Mas para pedir, aí um colega, o Fabiano Rodenbusch, pegou e disse assim: Joana, o nome tu já tem. Tu coloca, se a pessoa quer ajudar, ajuda ou não, tu já tem. Aí depois veio essas outras todas. A questão do livro que ela está falando, é assim, eu falei que existiu o acolhimento Clara Francisco, que hoje é o residencial inclusivo. Por questões de políticas públicas e de modificações, estou resumindo bem aqui, o acolhimento institucional de 0 a 18 anos iria se tornar residencial inclusivo. As crianças seriam, os que não foram para famílias acolhedoras, iriam para um outro acolhimento. E aí vem as ideias, porque as ideias estão no chão, né? Se já é difícil para uma criança que tem família, que tem suporte e tal, mudar de uma escola para outra, porque vão ser novos colegas, novos amigos, novos desafetos, novas brigas territoriais. Imagina a criança que é de um acolhimento, que é onde formou vínculos com os educadores, com os amigos, com os colegas, trocar com esse... E estava o caos instalado, assim, de ansiedade, de angústia da gurizada, e agora... Aí veio a ideia, assim, porque o Reiki me fez muito bem, antes ainda do semestre, em Reiki, quando eu iniciei a receber o Reiki, nas minhas questões emocionais, que o fato de ser psicólogo, assim, né, não significa que a gente não tenha as nossas questões emocionais também, a gente é humano, o psicólogo é um ser humano. Então, me ajudou tanto a passar pelos meus processos emocionais, pode vir a ajudar também essas crianças. Foi o que me incentivou a iniciar no Reiki. Então, eu pensei, vou ver o pessoal que quiser e vou iniciar essa gurizada no Reiki. As crianças, os adolescentes e os deficientes. Aí os que quiseram, aí fui procurar material teórico para poder explicar o que era e tal. Eu encontrei alguns, mas numas linguagens assim que não era exatamente o que eu sou licenciada também, sou professora, então como na metodologia da licenciatura, assim, uma linguagem acessível para aquele público. Então eu desenvolvi um livrinho, onde vai explicando o que é a energia do Reiki, e para poder fazer a iniciação dessas crianças e adolescentes, para quando eles estiverem nesses espaços e eles poderem se auto-aplicar o Reiki e amenizar as suas ansiedades sem necessitar das ritalinas, das fluoxetinas. E não é um preconceito, mas se a gente puder evitar o uso de psicotrópico para o pessoal que está ainda em desenvolvimento, porque o cérebro não está completamente completo até os seus 19, 20 anos, então pode, esses psicotrópicos, aí é uma neuropsicóloga falando agora, pode afetar esse desenvolvimento cerebral. E depois veio a ideia, assim como eu quero continuar iniciando as crianças e adolescentes de outros acolhimentos, as pessoas, eu vou chamar de neurodiversas e diferentes, tá? Não de deficientes, de outros espaços, de outros residenciais, e as que não são neurodiversas, mas que passam por problemas de ansiedade, as que estão em escolas, mas têm problemas de déficit de atenção. É um livro para todo mundo, né? Inclusive para as pessoas adultas que também talvez tenham um pouco de dificuldade de saber sobre
essa energia aqui, essa nomenclatura toda, essa né? energia cósmica universal que nos circunda o tempo Então, todo, a o fluido Joana, cósmico não é um universal. livrinho que a Joana fez, né? Ela disse um livrinho. Gente, é lindo, tá com ilustrações maravilhosas, com os personagens, O lúdico, né? Tem que ter o lúdico. Os personagens ali do... como é que é o Dragon Ball Z, Dragon Ball. tem da Moama, tem do Divertidamente. Então, né, tudo isso tá ali nesse livro que vai ser, gente, vai ser um livro para ser distribuído nas bibliotecas, nas redes públicas. É um livro que precisa de apoiadores, que precisa de incentivo para se espraiar por aí, né, Joana? Para as escolas, né? Que hoje a gente tem umas dificuldades muito grandes, questão do bullying, de outras coisas assim. A Joana, assim, agora só para encerrar, então assim, ó, queremos, gente, ajudem, nos ajudem a fazer esse andar por aí, né, esse conhecimento tão importante. Eu queria só dizer também que a Joana era a rainha da escola e eu sou apaixonada, eu fico aqui dizendo que ela é a linda. E aí eu descobri, né, por que tanto brilho, assim, tanto saber. No Sincronário Maia, ela é um sol. Então, o sol, ela veio para brilhar, para mostrar para o mundo toda essa luz. É muita luz que tu trazes, é muito conhecimento. Eu tô me emocionando. Ai, né, eu sou uma semente, eu tô aqui, eu tô torrando aqui no sol. A Joana, ela tem esse brilho e essa capacidade de onde ela passa, ela promover despertar alegria, despertar a vida, despertar tudo isso de bom nas pessoas. E esse momento agora é o nosso momento de brilhar nesse novo mundo, né? E esse brilho, né, gente? A gente não tá falando aqui de usar uma roupa bonita e de se aparecer e ser atriz de cinema, não é isso. É o brilho que ilumina um a um dos seres que estão conosco na jornada. É só isso. Eu lembro uma frase de infância, porque de criança eu gostava muito de São Francisco de Assis. De criança, eu tinha pôster com a oração de São Francisco. Inclusive eu uso o tal, né, que é a cruz de São Francisco. E uma das frases dele é: comece fazendo o que é possível, depois o que é necessário, e de repente você estará fazendo o impossível. Ai, nós que a gente consiga fazer meio utópicas, mas que consiga seguir essa utopia e fazer o que parece impossível. Eu não acho que a gente seja utópica. Começa fazendo o que é necessário. Eu não acho que a gente seja utópica, eu acho que a gente é realista, a gente vive aqui, a gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para se fazer acontecer, né, Joana? E a gente só precisa se unir, né? Que nem a gente se uniu aqui. Eu queria só dizer também que a Joana diz: eu tô fazendo isso pela causa, porque a Joana não gosta de se mostrar, não gosta, eu não gosto de aparecer. A Joana não faz isso, sabe? E aí eu disse pra ela assim, ó, eu também, quando eu fiz, agora parece que eu gosto de me aparecer, né? Mas não é isso. A gente sempre se mostra, se aparece quando a gente tem uma causa para defender, uma luta para lutar, né? Então, o Mingau dos Anjos também, quando eu fiz, Joana, para a Isaura Maia, eu fiquei com vergonha de vender, sabe? Eu nem era escritora, nem nada. Mas aí as pessoas disseram, o meu marido, o Aurélio, disse assim, né? Vai lá e vende para os nossos amigos. Eu fui, apareci ali no Facebook na época e disse, gente, eu fiz esse livrinho, tá? Nem era livro, era um pergaminho, lembra? Era um pergaminho e era só em e-book. E aí eu vendia assim, ó, uma cesta básica, 2 cestas básicas ou 3 cestas básicas. E aí quem não tinha cesta básica, o dinheiro para dar, então que podia, a gente estava na época do pedinte ainda, né? Ainda estamos. Ainda estamos, né? Aí, quem não tinha, podia me dar podia me dar alimento, podia me dar leite, fralda,
cobertor, toalha, porque a gente também ajudou, Sim. Conseguiu doar para outras instituições que tinham outras demandas, né? Sim. Por exemplo, as toalhas de banho para a Fundação Solidariedade, que dava banho nos moradores de rua naquela Sim. época e tal. Então foi muito lindo. E aqui atrás, gente, nesse Mingau dos Anjos, então, tem as ONGs que a gente apoiou nesse momento, né? Isso. Acho que era isso, né? É. Porque senão a nossa live vai ficar muito Vai ficar enorme. É da vergonha de aparecer. Eu tô muito uma frase que tu tem também, mas eu tenho uma timidez enorme. Que ele fala que o tímido, ele é tão tímido que ele faz de conta que é extrovertido pra ninguém perceber o quanto ele é tímido. É do belíssimo. Ai, pois então, né? Mas acho que é isso, né? Agora nós estávamos falando também aqui sobre outras coisas. Se a gente for avançar, a gente vai falar que o que é mesmo que eu ia falar? Me esqueci. Bom, assim, ó, Joana, então, mesmo assim, eu acho que o pessoal tem que seguir, né? Pode ajudar. A instituição Isaura Maia tá sempre recebendo. Então é arroba Isaura Maia. Arroba Isaura Maia. Tá, só colocando no Instagram arroba Isaura Maia que aparece. Isso. E também o teu Insta também, vamos colocar. Arroba Joana Doralina. Arroba Joana Doralina. Vamos ler uma poesia da Cora Coralina? Pode ser? Pode ser? Ou tu quer. Ou vamos ler outra? Não, vamos ler outra aqui, de outra. Escolha? Posso escolher outra aqui, bem linda. Todas são lindas, eu vou escolher uma que eu tenho que colocar os óculos, porque. Então, assim, ó. A menina que gostava de boneca. Era uma vez uma menina que ela gostava muito de boneca. A menina tinha várias bonecas. Ela tinha 8 anos e ela viu uma boneca que tinha vida. Fim! Pronto! É um texto da Laura, do Coletivo da Tarde. Ai, fim! É do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Padrões. Olha só, simples assim, uma boneca que tinha vida. Eu acho que é para nós essa, nós somos as bonecas. E ela própria, né? Pessoal, expressou-se como uma boneca gente, que tem vida. Muito obrigada ao universo por esse momento, por essas pessoas que aparecem na minha vida, que me fazem tão felizes e que me fazem chorar também. Até que eu não tô chorando muito hoje. Bom que são choros de emoção, de emoções felizes, pra gente criar essa atmosfera feliz. Ai, arro! Namastê! 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 Obrigada a todos que estiveram por aqui. Vamos ver quem é que tá aqui. Olha, a Diônia. Oi, Diona. Tudo bem, Diona? Saudade de ti. A Diona cuida do meu gato quando eu viajo. A Louca de Atar, oi, tudo bom? Vem aqui. A Louca de Atar faz roupas lindas, maravilhosas também. É uma amiga querida. Gente, então tá. Beijo pra vocês. Esperamos ideias e apoio, tá bom? Obrigada.